Isso significa que, ao observar esses jogos de guerra militares, que foram retomados hoje na nova Guerra Fria, percebe-se que esse conflito entre a OTAN e a União Soviética, ou hoje entre a OTAN e a Rússia, infelizmente, é preciso dizer claramente, poderia resultar em uma destruição quase total, nuclear e ou convencional da Alemanha e de outros países da Europa. É ainda mais importante que estejamos cientes disso e que, naturalmente, como alemães, suíços, europeus, nos perguntemos: queremos isso? Isso está em nosso interesse? É importante que as pessoas saibam, antes de tudo, que esses jogos de guerra não acontecendo. Willkommen zurück. Ich spreche immer noch mit Dr. Jonas Tögel. Bem-vindo de volta. Ainda estou conversando com o Dr. Jonas Tögel, um pesquisador da Universidade de Regensburg. E agora, na segunda parte, queremos falar sobre seu novo livro, Jogos de Guerra, como a OTAN e o Pentágono simulam a destruição da Europa. Bem-vindo de volta, Dr. Tögel. Na primeira parte da conversa, discutimos a guerra cognitiva e como estamos cercados por propaganda. E agora você lançou recentemente um novo livro, no qual lança luz sobre os jogos de guerra da OTAN e como estão sendo testadas maneiras de lutar na Europa e conduzir uma batalha contra o inimigo em uma Europa destruída. Poderia nos descrever sobre o que é o seu livro e por que você decidiu publicá-lo agora? Sim, então o livro surgiu de forma totalmente lógica a partir do meu primeiro livro, Guerra Cognitiva. E é assim, no Guerra Cognitiva, eu analiso essas técnicas de manipulação, olho para esse poder brando, olho para as armas de influência que nos afetam, de tal forma que nem percebemos que operam abaixo do limiar da percepção. E se eu dividir de forma bem ampla, tenho duas maneiras de exercer poder. Por um lado, com técnicas de poder brando, com técnicas de manipulação, que são como uma cortina puxada diante dos nossos olhos. E o que eu examinei agora com o segundo livro é a questão do que realmente posso reconhecer. Quando eu puxo essa cortina para o lado, quais são os aspectos importantes que talvez não estejamos vendo? E quais são as questões importantes que, através desse nevoeiro de confusão, desse nevoeiro de manipulação, desse nevoeiro de guerra psicológica, podemos estar esquecendo? A gente percebe, ao puxar essa cortina para o lado e ao olhar novamente para documentos militares sobre guerra cognitiva, documentos originais, porque muitas vezes isso também permite uma visão muito clara da realidade, permite uma visão das planificações militares, que se vê o poder duro. Vê-se de forma muito acentuada os planos, assim como a guerra cognitiva, que é acentuada, que a forma de treinamento de poder brando é. Em jogos de guerra, eu simplesmente expus essa forma acentuada do uso do poder duro. E sim, do que se trata? Trata-se de jogos de guerra militares que estão em andamento desde o final da Segunda Guerra Mundial. E naquela época, os Estados Unidos eram naturalmente os únicos a possuir a bomba atômica. Até 1949, eles não tinham concorrentes no mundo que também possuíssem essa bomba atômica. Depois disso, a União Soviética também realizou testes bem-sucedidos. E os Estados disseram na época, o Reino Unido também disse, poxa, e havia planos na Hello de que fossem ver. Essa foi a chamada Operação Unthinkable, como era chamada, e pelos Estados na época, Plano Totality, ou seja, Plano Totalidade. Considerou-se que se poderia usar soldados da Wehrmacht alemã, que já estavam derrotados e presos na Alemanha, cujas armas ainda não haviam sido destruídas. Na época, as armas de 2 milhões de soldados da Wehrmacht alemã ainda não haviam sido destruídas, e queria-se invadir a União Soviética, também com a ajuda dos soldados da Wehrmacht alemã que haviam sido derrotados. Então, a princípio, parece inacreditável, mas esses são documentos originais, que mostram os planos após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Então a União Soviética também tinha a bomba atômica, e os planos mudaram. E repetidamente, em jogos de guerra militares, esse conflito entre a OTAN e a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, foi simulado. E o que se fez foi limitar um pouco esse conflito. Os Estados Unidos sabiam, é claro, que se lutassem contra a União Soviética e fossem destruídos por mísseis nucleares soviéticos em seu próprio território, havia planos que diziam que poderiam aceitar 20 milhões de americanos mortos, ainda poderiam vencer. Então, um total desprezo pela vida, é preciso realmente dizer. Mas então se percebeu, e do lado russo, é claro, a mesma coisa, também se percebeu. Se nós, como grandes potências nucleares, como Estados Unidos e União Soviética, nos enfrentarmos, seremos destruídos, nosso país será destruído, o país do adversário será completamente destruído automaticamente. Não podemos encontrar outra maneira de conduzir este conflito. E aí nós, europeus, entramos em cena, e assim se constata que, a partir de 1950, esses jogos de guerra sempre se desenrolam, tal for que havia um conflito entre o Warschauer dass es einen Konflikt gab zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und von NATO-Seite war es immer der Warschauer Pakt. E do lado da OTAN, era sempre o Pacto de Varsóvia que avançava. Espelhado, naturalmente, no Pacto de Varsóvia, era o lado da OTAN que avançava. Não se podia parar as tropas inimigas que avançavam. E então começou-se, inicialmente de forma convencional e depois nuclear, a destruir as tropas inimigas e as próprias tropas defensivas. E assim, ao longo de muitas décadas, houve sempre esse ataque simulado de muitas armas nucleares, com as quais a Alemanha, a Turquia, a Itália, e parcialmente também o Reino Unido, a França, a Polônia, etc., foram simplesmente devastados de forma nuclear e ou convencional. Isso significa que, ao observar esses jogos de guerra militares, que foram retomados hoje na nova Guerra Fria, percebe-se que esse conflito entre a OTAN e a União Soviética, ou hoje entre a OTAN e a Rússia, infelizmente, é preciso dizer isso claramente, poderia ou provavelmente resultaria em uma destruição quase total nuclear e ou convencional da Alemanha e de outros países da Europa. É ainda mais importante que estejamos cientes disso e que, naturalmente, como alemães, suíços, europeus, nos perguntemos, queremos isso? Isso está em nosso interesse? E é importante que as pessoas saibam, em primeiro lugar, que esses jogos de guerra estão acontecendo. E essa é também a razão pela qual este livro foi escrito. Trata-se realmente de esclarecimento. Eu já mencionei isso um pouco antes na outra parte, mas agora preciso perguntar novamente. As pessoas são loucas? Ou é o sistema? Porque temos o problema de que a violência em massa significa que é preciso fazer com que muitas pessoas façam algo, mas também em pequena escala. Então há pessoas que, por boas razões, dizem que precisamos planejar algo, e isso acaba escalando. E a questão é que isso também foi feito do outro lado. Na Guerra Fria, encontramos mapas do Pacto de Varsóvia, onde eles diziam que aqui, aqui e aqui usariam armas nucleares táticas, e também na Dinamarca, porque precisavam entrar em Copenhague. Isso foi feito por ambos os lados. Mas o que leva alguém a aceitar tal destruição total, mesmo após 20 milhões de mortos do próprio lado, e ainda fazer isso junto com a OTAN? Eu vejo isso da mesma forma que você, e isso é claro também o motivo pelo qual escrevi esse livro. Essa preocupação pessoal, você pensa, sério mesmo? Vocês realmente fazem isso? Esses são os seus planos? Sim, é assim que está nos documentos. E o que você simplesmente entende, ou começa a entender, e que também é a lição, é claro, dos denunciantes. Existem denunciantes, há também de vez em quando generais, etc., que inicialmente participaram dessas estratégias por parte dos Estados Unidos. Você também vê isso. Dominância de escalação, ou seja, queremos sempre ter a possibilidade de dar mais um passo adiante. Então queremos falar sobre a escalada nuclear de Nixon, que é conhecido por ter seguido essa estratégia do louco. Ou seja, você se comporta como um louco e nunca deixa transparecer até onde realmente escalaria.
E havia, é preciso dizer, uma lógica militar que dizia que é como um jogo de cartas, e por assim dizer, o Royal Flush, ou seja, a carta mais alta. E essa palavra é realmente usada. A carta mais alta que podemos ter no poker é quando temos a mão de uma cor, em sequência. Essa carta mais alta, que sempre ganha, são nossas armas nucleares. E por isso o arsenal foi expandido de tal forma que havia uma variedade muito grande de armas. Havia armas com as quais se podia destruir cidades. Havia armas com as quais se podia destruir os silos nucleares inimigos. Havia armas que se podiam lançar a partir de submarinos. Havia armas que se podiam disparar a partir de tanques. Havia armas que eram ainda menores, como pequenas bazucas. Havia a Atomic Annie, que também foi estacionada na Alemanha. Então, realmente se acelerou nesse campo do poder bélico. E o que não aparece de forma alguma, e isso é o que você diz, é esse respeito pela vida. Mas são realmente planejamentos militares puramente racionais, como podemos alcançar a vitória no campo de batalha. E aí, na verdade, milhões de mortos são calculados em uma frase secundária. Quando se lê isso, sempre se pensa, que tipo de pessoas são essas? E os denunciantes dizem em parte que lidaram, como dizem, com loucos de ambos os lados militares, aos quais era necessário explicar repetidamente, pessoal, uma guerra nuclear não é realmente viável. E então eles ficavam sempre um pouco desapontados, porque pensavam, por exemplo, Colin Gray, que era conselheiro de Reagan na época, disse que os Estados Unidos precisavam finalmente tornar uma guerra nuclear viável novamente. E então houve, é claro, esse programa com o SDI, ou seja, essa iniciativa de tentar estabelecer sistemas de defesa no espaço para interceptar mísseis nucleares inimigos lançados, nesse caso, simplesmente da União Soviética. E o objetivo desse escudo não era tornar os Estados Unidos mais seguros contra os mísseis, porque seriam mísseis demais para isso. Mas se pensou que se destruirmos a União Soviética com um primeiro ataque, que sempre foi parte da estratégia nuclear americana, então vamos supor que talvez destruamos 90% dessas armas nucleares na União Soviética. Mas alguns ainda poderão ser lançados contra nós. E aí precisamos do nosso Star Wars, nosso escudo no espaço, que nos protege. Ou seja, era na verdade uma peça do quebra-cabeça da estratégia de primeiro ataque nuclear. E como você disse, nessa estratégia de primeiro ataque, nesse jogo de cartas, a Alemanha e a Europa são sempre, por assim dizer, o peão sacrificado. Estava completamente claro que a Europa seria invadida, mesmo que se atacasse a União Soviética com armas nucleares, mesmo que fosse destruída. Sempre esses planos de primeiro ataque. Então ficou claro que o exército avançando também seria devastado nuclearmente. E como ser humano, eu sei que é difícil quando se aborda isso com bom senso e se envolve com essas questões. Eu vejo também que naturalmente isso nos deprime, mas eu digo, temos que passar por isso juntos, como sociedade. Precisamos examinar esses planos. Também precisamos lidar com a lógica militar, que simplesmente não tem nenhum respeito pelas pessoas, nenhum mesmo. Milhões de mortos são simplesmente empilhados. Isso é uma nota de rodapé, uma estatística. E no final das contas, trata-se apenas de onde talvez ainda vivam algumas pessoas a mais. E isso é chamado de vitória. É assim que é. E talvez como alemães também seja interessante para nós até onde esses planejamentos foram. Mesmo na década de 1980, por exemplo, houve exercícios militares em que se simulava a escavação de valas comuns para poder enterrar todos os mortos. E um porta-voz do exército dos Estados Unidos disse na época que foi uma coisa muito respeitosa que cavamos essas valas comuns aqui em Hanau. E aí você percebe, como você diz, é loucura, mas temos que prestar atenção. Mesmo que seja difícil, temos que olhar para isso e nos perguntar o que está sendo planejado e o que está sendo simulado. E ainda hoje é simulado, por exemplo, com o Steadfast Noon, que acontece todos os anos, um grande exercício da OTAN, o lançamento de armas nucleares. A questão é, onde essas armas nucleares seriam lançadas? A suspeita ainda é de que seria em partes da Europa, que seria em partes do oeste da Rússia.
Ou seja, esse campo de batalha nuclear ainda existe. E precisamos falar sobre isso internamente. Precisamos esclarecer. Porque, e agora chegamos ao ponto que pode nos dar coragem. Claro que houve, durante a Guerra Fria, e ainda há hoje, militares que pensam de forma muito dura sobre como podemos vencer. E eles sempre se irritaram um pouco com a opinião pública, com esse desejo público de paz, a ponto de dizerem, poxa, não podemos realmente seguir em frente com isso. Porque, como sabemos da guerra cognitiva, a importância da opinião pública é central. Você não pode travar uma guerra contra a opinião pública. E a opinião pública, naquela época, se pensarmos, por exemplo, nos mísseis Pershing II que deveriam ser estacionados na Europa, milhões de pessoas foram às ruas e disseram, nós não queremos isso. E então a questão interessante é, o que realmente acontece hoje e por que hoje é assim? Que temos o planejamento, por exemplo, para 2026, da instalação de sistemas de mísseis americanos, esse sistema Tomahawk. Então, há essa instalação. Temos armas hipersônicas que ainda estão sendo desenvolvidas. Temos mísseis de defesa, que, como sabemos, podem ter uma função ofensiva em todo esse contexto. E a resistência da população é relativamente baixa, é relativamente alarmante. E eu digo que é necessário a conscientização da população. Definitivamente, é preciso novamente um movimento pela paz que apresente esse desejo de paz, se opondo a uma possível escalada militar e a toda essa loucura. Você sabe, a conversa aqui explica algumas coisas para mim. Por exemplo, que um fenômeno da guerra que temos agora, Rússia-Ucrânia e Rússia-OTAN, e a guerra cognitiva nisso, é que uma boa parte do movimento pacifista pôde realmente ser integrada. Resumido no ditado de Jens Stoltenberg, armas são o caminho para a paz. Uma boa parte, especialmente do movimento pacifista de esquerda, acreditou nisso. Os verdes já estavam muito mais cedo nesse caminho. Mas a outra coisa que eu não tinha entendido até agora, e que agora faz mais sentido, é que o medo de uma guerra nuclear não foi apenas minimizado, mas até mesmo nos meios de comunicação públicos, especialmente na Europa Central, especialmente no espaço de língua alemã, foi apresentado como algo. Se você tem medo disso, então já acreditou em Putin. Isso é propaganda de Putin, que se deve ter medo. Então aqui estamos. Aqui estamos, claro, na especulação, mas pelo menos no discurso público está sendo criado um momento em que se diz, sim, uma catástrofe nuclear. Isso não é nada grave, não se preocupe. Estamos preparados, temos as valas comuns, está tudo bem. Exagerando e dizendo de forma tola, mas está indo nessa direção no momento, como a opinião pública está sendo usada para eventualmente poder realizar esses planos. Eu vejo exatamente como você. Eu, naturalmente, fiz as mesmas observações, e isso foi também um motivo pelo qual eu disse que agora é realmente importante trazer os jogos de planejamento para o discurso público. Porque houve, de fato, exatamente como você disse, essas notícias no sentido de esses seriam os primeiros alvos que a OTAN atacaria se houvesse um ataque nuclear russo. E a mensagem subliminar era, em uma guerra nuclear, temos tudo sob controle. Vamos vencer. Estamos bem preparados. E claro, é realmente um jogo de cartas. Então, não se deve subestimar essa guerra de informação vinda da Rússia. Do lado russo, certamente, e aqui estamos com Markus Reisner, do exército austríaco, que sempre apresenta bem, essa carta de uma possível escalada nuclear é jogada. E do lado ocidental, tenta-se, por exemplo, houve um especialista em segurança alemão que disse que ainda está esperando por essa coisa de explosão nuclear russa, disse literalmente. E exatamente como você diz, na verdade, fazem piada sobre isso. Ridicularizam toda a situação, porque obviamente não querem que a Rússia tenha a possibilidade de provocar medos aqui. E ao mesmo tempo, estamos novamente exatamente nessa guerra de informações que obscurece completamente a visão da realidade.
E o que não se diz é que essas trocas de ataques nucleares são obviamente praticadas, que são simuladas e que até agora sempre resultaram na destruição da Alemanha e de outros países da Europa. Isso não é dito. E o jornalista Florian Warweg, é o nome dele, ele acha que foi em 2020 ou 2021, perguntou sobre isso na coletiva de imprensa do governo federal, no contexto do Steadfast Noon. Im Zusammenhang von Steadfast Noon eben mal nachgefragt. Wüsste jetzt gerne, und das ist die Entscheidung. Ele gostaria de saber agora, e essa é a questão decisiva, se o lançamento de bombas atômicas, que supostamente estão armazenadas em Büchel, na Alemanha, com caças F-35, que os alemães compram dos americanos, se com esses caças, as bombas atômicas americanas, sob o comando dos Estados Rams, mas que estão armazenadas na Europa, supostamente na Alemanha, sobre a Alemanha, se isso faz parte da doutrina da OTAN. E essa é realmente a questão mais importante. Ele, claro, não obteve uma resposta, mencionaram o sigilo. Mas eu digo que para essas questões precisamos de respostas, porque elas obviamente afetam diretamente nosso destino. Weil die natürlich unser Schicksal unmittelbar betreffen und jenseits von diesem ganzen Vorhang aus Manipulation. E a percepção de toda essa cortina de manipulação, de confusão, de em uma guerra nuclear, temos tudo sob controle, deve-se dizer não temos. E claro, a Rússia também não tem interesse em que seu próprio país seja devastado nuclearmente. Então se diz, vamos restringir esse conflito de ambos os lados à Europa. E assim estamos realmente no centro de todos esses planejamentos de guerra, sem que isso, como você diz exatamente, se torne consciente para nós, nesse nevoeiro de confusão, que é sempre gerado repetidamente. In diesem Nebel aus Verwirrung, der einfach immer wieder erzeugt wird. É realmente um debate insano. Mas o que é insano é que o debate realmente está acontecendo e que estamos dentro desse movimento. Um pequeno parêntese. A Suíça considerou por muito tempo fabricar suas próprias armas nucleares, nos anos 60 e 70. E o momento decisivo para não fazer isso, para finalmente decidir contra, foi quando ficou claro que a doutrina de defesa suíça dizia que usaríamos nossas armas apenas em nosso próprio país. E quando ficou claro o que um incidente nuclear significaria, usar armas nucleares no próprio país, isso sempre é um desastre, não é? Mas a Alemanha está agora novamente em um ponto em que a guerra cognitiva está presente, onde se diz para não se preocupar. E o mais insano é que os russos, acredito que a Rússia entende isso, pois há esse pesquisador Karaganov, que diz que o problema é que os europeus não têm mais medo de uma guerra nuclear. A dissuasão, o equilíbrio do terror, só funciona se ambos os lados tiverem medo e não quiserem morrer. Se você faz um lado, ou parte de um lado dizer, bem, eu vou me jogar na faca, então não funciona. Então a dissuasão nuclear, no final das contas, a lógica entra na destruição nuclear. Posso perguntar, foi então na Suíça apenas a política que decidiu isso naquela época? Ou foram também as pessoas nas ruas que pressionaram? Você sabe disso? Como isso aconteceu naquela época? Houve vários fatores que se combinaram, entre eles, um acidente nesse reator de água pesada e a opinião pública, que então também se voltou contra. Depois, houve problemas com a aquisição de aviões, o escândalo Mirage, e tudo isso se combinou, mas principalmente também do lado militar. Então os militares foram por muito tempo a favor do desenvolvimento de uma bomba suíça. Até que ficou claro, como um bom colega meu uma vez formulou, a formulação acabou sendo descartada, mas quando ficou claro quais seriam as consequências negativas para a saúde de um uso de armas nucleares, quando isso ficou claro. Eines Atomwaffeneinsatzes war, das klar wurde. Zurückhaltend formuliert, ja. Hat es dann umformuliert. Formulando de maneira contida, sim. Ele então reformulou. Posso enviar-lhe o documento que fizemos sobre isso, no meu livro. Isso levou à conclusão de que uma bomba nos prejudicaria mais do que nos beneficiaria. Assim como os suecos disseram que isso nos tornaria mais um alvo de ataque do que nos traria defesa. E o momento insano é que uma boa parte da Europa aparentemente internalizou a ideia de que se aceita ser destruído.
Ich finde es unglaublich und man kann sich ja auch mal überlegen, Eu também acho incrível, e podemos considerar, por exemplo, na Alemanha. Em 2014, tínhamos gastos militares de 35 bilhões e agora estamos em 70 bilhões. Nós dobramos. Para onde realmente vai esse dinheiro? E poderíamos questionar se para esse dinheiro, mesmo que planejamentos nucleares estejam no centro, estão sendo construídos bunkers ou grandes estações de proteção subterrâneas para a população civil. Queremos realmente protegê-los também? Não poderia uma parte desse dinheiro ser destinada à proteção da população civil? E então percebemos que é o nada, ou apenas uma fração muito, muito pequena, que vai para a proteção da população civil. E exatamente isso que mencionamos antes. Essas são realmente as lógicas militares que estão por trás, onde a própria população não desempenha um papel prioritário nesses planejamentos, mas se lida realmente com milhões de vítimas fatais. E exatamente como você disse, parece que no momento falta essa consciência. O Taz recentemente também se perguntou, espere um momento, onde está realmente o movimento pacifista na Alemanha? Essas armas estão sendo estacionadas? E exatamente como você disse, a Alemanha também se torna um alvo potencial de ataque. Se olharmos os mapas da Guerra Fria, a União Soviética sabia muito bem quais eram os nós de transporte, onde as armas estavam armazenadas, onde estavam os depósitos de munição, onde estavam os pontos de abastecimento e assim por diante. E claro, esses eram alvos preferenciais de ataque na guerra, porque precisavam neutralizar esses pontos primeiro. E com este plano de operações da Alemanha, que agora também está sendo vendido novamente como se fosse apenas uma questão de defesa, a Alemanha é, por assim dizer, o ponto de conexão no momento. Não é mais a cidade da frente como era na Guerra Fria, mas é o ponto de conexão onde em um conflito potencial, todas as tropas aliadas que avançam a caminho da frente leste, como é dito literalmente, então também esse vocabulário que temos novamente hoje, são abastecidas e por onde são enviadas. E claro, também como ponto de conexão, já surge a questão de saber se não se está colocando como alvo de um possível ataque da Rússia. E esses são pontos que precisam entrar no discurso público, esses jogos de planejamento de longa data que estão em andamento, que sempre Able Archer, Steadfast Defender, Steadfast Noon. Tivemos na época Carte Blanche, ainda nos anos 1950, tivemos esse Vintage Simics de 1989, listei todos no livro em detalhes. Mas a ideia principal, se entendermos, a Alemanha e a Europa são totalmente devastadas nesses planos. Então, hoje realmente precisamos nos perguntar, queremos isso? Queremos esse rearmamento? E confiamos? Falamos muito sobre confiança antes. Em que narrativa realmente confiamos para poder enfrentar uma escalada com tranquilidade? Nada vai acontecer e tudo vai dar certo. Isso simplesmente não é verdade. Os documentos militares dizem isso de forma clara. Os militares, é claro, querem fazer as coisas do jeito deles. Eles não querem que a população saiba sobre isso. É ainda mais importante que esclareçamos sobre isso, que direcionemos o discurso público e também a atenção para esse perigo de escalada, porque, repito, não há forma mais extrema de uso de poder duro do que o uso de armas nucleares, assim como não há uso mais extremo de poder brando do que a guerra cognitiva. Estamos vivenciando ambos no momento. A guerra cognitiva já está acontecendo. Esses jogos de guerra são simulados. Esse uso de poder militar é praticado, é treinado e não é treinado à toa. E o perigo de uma escalada, se pensarmos, por exemplo, no Able Archer de 1983, é grande. Por isso, é ainda mais importante hoje essa fortaleza do movimento pela paz, esse desejo de paz que precisa ser despertado novamente. Isso é muito claro. A resposta à pergunta se queremos um holocausto nuclear na Europa é clara. Não queremos. Isso é absolutamente claro. Ou seja, 99,9% das pessoas não querem isso. E então temos 0,1% que estão de alguma forma envolvidos nesses jogos de planejamento. E talvez, por banalidade do mal, ou por ignorância,
não estejam cientes do que isso realmente significaria em grande escala. A questão, portanto, é mais: o que fazer contra isso? Como dizer state de voto à fez sociedade? Kriegt man das wieder zurück zum Abwehrrecht der Gesellschaft? Wie korrigieren wir? Como corrigimos isso? Über die lange Sicht hinweg Mesmo a longo prazo, a tendência de nossas sociedades, tal como estão integradas nesses estados nacionais, que acabam gerando essas simulações, como conseguimos controlar isso politicamente? Porque, caso contrário, estamos caminhando para o suicídio. Então, uma proibição de simulações, ou qual seria um princípio, como a liberdade de expressão? Quero dizer, a liberdade de expressão, e nos is, o direito absoluto de poder dizer tudo. Isso é um conjunto de regras principiológicas para também se opor à propaganda, ou seja, para conseguir o controle sobre a narrativa. Como se faz o mesmo do lado das simulações, se quisermos conceituá-las como um fenômeno sociológico de grandes massas? von großen Massen konzeptionalisieren. Also das sind ganz gute Fragen. Essas são perguntas muito boas. Se eu desmembrar, há em Kant, ele usa palavras um pouco diferentes para isso, mas há essa distinção entre forma de Estado e forma de governo. Uma é, tenho uma democracia ou não? E a outra é a questão de em qual estrutura legal eu coloco. Quando digo que tenho uma democracia ou tenho uma outra forma de Estado, em qual estrutura legal eu coloco e como garanto que essa democracia seja realmente implementada. E se você agora se pergunta, ok, existe esse desejo de paz? Então, sua pergunta, não sei se você concorda comigo, mas ela se refere mais à segunda parte, certo? O que posso criar agora em termos de estrutura legal, ou que instituições posso criar, ou que regulamentos posso simplesmente estabelecer? É uma pergunta excelente. Es ist eine super Frage. Ich muss tatsächlich zugeben, dass Eu realmente preciso admitir que estou um pouco mais focado na opinião pública. Eu digo, se a opinião pública é contra esses jogos de guerra, e a consciência do que está em jogo é grande, se esse desejo público por paz é grande, se as pessoas sabem que a guerra cognitiva está acontecendo, se as pessoas sabem que a cada ano a OTAN realiza jogos de guerra que treinam o lançamento de armas nucleares, se as pessoas sabem, na Rússia, assim como na Ucrânia, assim como na China, assim como no Cazaquistão, na Alemanha, na Suíça, na Itália, em todos os lugares vivem pessoas que na verdade só querem paz. überall leben Menschen, die eigentlich nur Frieden wollen. Wir haben ja Kriegsreporter, die in der Ukraine berichten. Temos repórteres de guerra que relatam na Ucrânia e dizem que de ambos os lados da frente, as pessoas dizem que querem paz, que na verdade só querem viver em paz. E assim é com todas as pessoas. E quando nos conscientizamos disso novamente e percebemos que, se levarmos a sério o conceito fundamental da democracia e dissermos demos kratos, que etimologicamente no sentido da palavra, o poder está com o povo, com a maioria, então cabe a nós expressar esse desejo novamente, articular esse desejo. E podemos fazer muito em pequena escala. Podemos nos perguntar quem são as pessoas com quem posso falar dessas coisas. Mit denen ich über diese Dinge sprechen kann, man bildet man Gemeinschaften, man schließt sich zusammen. Então formam-se comunidades, unem-se e simplesmente buscam, em pequena escala, criar essa consciência, fortalecer novamente esse desejo de paz. Eu digo que é absolutamente necessário um novo movimento pela paz. E aqui não quero impor ao movimento pela paz como exatamente ele deve articular seu desejo por paz, porque isso deve vir das próprias pessoas. Meu objetivo é criar essa consciência. E acredito que as questões, essas perguntas muito boas que você faz, são como exatamente podemos moldar esse quadro jurídico, criar as regulamentações para implementar esse desejo de paz, virão depois. E no momento, acredito que ainda falta esse desejo, o desejo de paz da população, essa consciência da população, o que provavelmente deve ser considerado um sucesso da guerra cognitiva, que esse desejo está enfraquecido. E quando esse desejo estiver presente novamente, quando essa consciência estiver de volta, então digo que podemos nos reunir e discutir exatamente com as propostas que você fez agora, em qual estrutura legal podemos moldá-las. Mas na minha opinião, isso vem em segundo plano.
Ja, eigentlich muss die Antwort ja auf die Sim, na verdade, a resposta à guerra cognitiva deve ser a contra-guerra cognitiva, ou seja, a defesa cognitiva. E a defesa cognitiva deve funcionar primeiro através do conhecimento, ou seja, o empoderamento, que é o que você faz, escrever um livro ou divulgar isso, para que as pessoas possam reconhecer, porque a disposição interna das pessoas é não se destruir, pelo menos não em massa. Mas isso responde a essa questão muito importante, ou seja, a incorporação do movimento clássico pela paz no movimento de guerra, que é um grande suffragismo da cognitiva. E o problema é que estamos fazendo isso. Das Problem ist, dass es tut's niemand. Dass wir den Diskurs haben oder dass wir den Diskurs führen müssen. Então, que tenhamos o discurso e que precisamos conduzir o discurso é absolutamente correto. Mas que depois precisamos construir algo a partir disso, infelizmente, o Estado não vai fazer por nós, porque o Estado está do outro lado. Mas no momento já há pessoas se unindo, dizendo que precisamos construir algo, e talvez não apenas um movimento pela paz, mas uma rede, para que essa coisa de cooperação não possa acontecer tão facilmente novamente. E, sinceramente, estaremos em 2025 no meio desse problema. Precisamos nos organizar, incluindo pesquisadores, para que possamos conseguir essa autodefesa. Não é uma questão agora, mas só posso concordar com você. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich sehe das wie Sie und natürlich auch so die Frage, ja, man findet... Eu vejo isso como você, e claro, também a questão de quando realmente ocorre a guerra cognitiva. Sim, hoje todos os dias. Quando esses jogos de planejamento acontecem? Sim, hoje todos os dias. Isso significa exatamente como você disse, estamos no meio dessa luta por nossos pensamentos e sentimentos. Estamos no meio dessas considerações militares, estamos no meio de uma possível escalada militar. E eu também acredito, claro, que não devemos subestimar essa questão. Ok, onde está o movimento pela paz? Por um lado, ele não é tão visível. Por outro lado, e isso pode ser muito encorajador, e eu também experimento isso pessoalmente. Faço muitas palestras e o interesse nas palestras e nos livros é muito grande. Por isso gosto muito de conversar com muitas pessoas e já se percebe que essa consciência está crescendo. E claro, também temos isso em estudos empíricos. A confiança nos governos, instituições e militares, etc., está diminuindo bastante. E isso é definitivamente algo que pode trazer esperança. Que se diga a possibilidade e essa consciência de esclarecer e a possibilidade de alcançar muitas pessoas nunca foram tão grandes como hoje. Agora temos a internet, por exemplo. No seu canal, seu trabalho, eu também vou carregá-lo no meu canal mais tarde, temos a possibilidade de alcançar potencialmente muitas pessoas com recursos financeiros relativamente baixos. Por isso, eu aprecio muito o seu trabalho, pois ele é muito valioso. E assim podemos simplesmente continuar juntos nesse caminho rumo à paz. Eu digo que para isso é necessário esclarecimento, é preciso consciência, e é preciso essa conexão entre nós. Sozinhos não conseguimos. Juntos, podemos definitivamente conseguir. E as bases já estão lançadas, a consciência está aumentando, e isso pode definitivamente encorajar. E se fortalecermos isso, já estamos no caminho certo. Certo. Estou feliz que você seja tão otimista. É bom não terminar em um desastre. E eu também traduzo esses canais. Então o que é falado aqui, nós traduzimos para 10 idiomas. E através desses canais, são mais de 400 mil assinantes. Então está crescendo. E a necessidade de esclarecimento também está aumentando. O interesse cresce, a conscientização aumenta. Sim. É também bom para aqueles que ouvem. Não estamos mais tão sozinhos, e por isso é importante nos conectarmos uns com os outros. E se avançarmos, talvez possamos levar isso para o espaço político, para que esses jogos de planejamento cheguem ao fim. E o objetivo seria, claro, um dia dizer que sim, a defesa, também a força bruta, a defesa militar, acontece apenas em casa. Não vamos defender no exterior, e não vamos bombardear a Alemanha para defender a OTAN. E a Alemanha não será defendida no Hindu Kush, pelo amor de Deus.
Eu não sei por que isso é tão complicado. Mas bem, então precisamos buscar o diálogo com pessoas que não concordam conosco. Porque o problema é que estamos naturalmente na mesma bolha. E as outras pessoas precisamos convidá-las em algum momento. E, com sorte, superar a dissonância cognitiva. Dissonanz hoffentlich hinwegkommen. So ist es. Schönes Schlusswort. Ich kann mich da nur anschließen. É isso mesmo. Belo encerramento. Só posso concordar. E realmente acredito que agora é o momento de revitalizar esse movimento pela paz, para redemocratizar a democracia e também as estruturas que não são tão democráticas. E essa consciência das pessoas está crescendo, o desejo de paz está crescendo, e isso pode realmente encorajar. Precisamos fortalecer isso, precisamos nos concentrar nisso, e no final, não são os planos que decidem, mas sempre a opinião pública que decide. Esse é o ponto-chave, também na democracia, especialmente na democracia, e é por isso que me dedico muito a isso. Estou realmente convencido de que podemos superar a guerra cognitiva, podemos superar a divisão, podemos superar esse poder duro que causa medo. Quando olhamos para isso, quando passamos por isso, quando sabemos o que está acontecendo, então podemos saber, ok, somos nós mesmos que temos o poder de impedir toda essa loucura. E é uma loucura. Isto é muito tomagdincel de pormixaigeresno. As pessoas podem segui-lo em alguma plataforma além dos seus livros. Para onde devem ir aqueles que querem ler ou ver mais de você? Então eu tenho meu próprio canal no X ou Twitter e meu próprio canal no YouTube, onde agora também estão disponíveis essas entrevistas que estou conduzindo. Recentemente, por exemplo, conversei com Willy Wimmer, uma testemunha ocular muito interessante, que em 1989 liderou o encerramento desse jogo de simulação. Ou seja, ele foi um dos poucos políticos que disseram, um momento, comigo não há aprovação para bombas atômicas americanas ou da OTAN na Alemanha. Um homem muito corajoso, que na época simplesmente se opôs a essa loucura. E assim, tento levar essas questões ao público. Canal no Twitter, canal no YouTube estão assim no momento, e meu próprio site, que podemos também vincular abaixo. Os canais pelos quais me comunico com as pessoas, o interesse é muito grande, me dá muita alegria, também o interesse nas palestras. E assim, acredito que é realmente possível tornar esse trabalho de esclarecimento acessível a muitas pessoas. Os links serão todos colocados na descrição abaixo. Por favor, confira o trabalho de Jonas Turgel. Curta, inscreva-se e compartilhe, juntos contra a guerra cognitiva e os jogos de planejamento. Sr. Dr. Jonas Turgel, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Dr. Turgel.